Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento em que me estejam aqui a acompanhar no canal das 12 oficinas, aqui neste aqui é a vossa 22ª lição aqui do método do gestor de topo, e aqui o que pretendemos essencialmente trazer são um conjunto de ferramentas que vos ajudem objetivamente naquilo que é a gestão dos vossos recursos, não só recursos económicos e recursos materiais e financeiros, como também recursos de conhecimento, académicos, recursos que também têm a ver com a vossa vida pessoal e relações, recursos pessoais, enfim, todos aqueles recursos que possam aumentar o vosso conforto, a vossa qualidade de vida, aquilo que tem a ver essencialmente com a vossa estrutura material pessoal. É sobre essa realidade da oficina da banca que nós aqui trabalhamos. A oficina da banca tem a ver com isto, tem a ver com a construção da própria estrutura, da própria identidade, de serem capazes de se blindarem e depois posicionarem, fazerem as vossas decisões a partir de uma posição de conforto, de estrutura, de abundância e não de escassez. Porque só quando trabalham a esse nível é que vocês estão verdadeiramente livres e não estão dominados ou controlados por outros ou outras que tentem, de alguma forma, manipular aquilo que é a vossa própria energia interna. Por isso é muito importante esta capacidade de se estruturarem, de se fortalecerem e de evoluírem também desse ponto de vista em termos de autoimagem, serem capazes também de terem uma autorregulação muito forte, que aumente a vossa autoestima e que depois, obviamente, também se reflita no vosso trabalho, numa autoconfiança reforçada em atingir objetivos. Então, esta mentalidade de abundância implica essencialmente abrirem-se para a riqueza como uma transição de mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Vocês deixarem aspectos que vos reduzem, que vos limitam, para abrirem portas de transformação, para haver aqui um crescimento cada vez maior e mais claro naquilo que são, digamos, as vossas próprias capacidades. Portanto, trabalhar para aprender e não apenas para ganhar dinheiro, ou seja, evoluir aqui também, digamos, naquilo que é a vossa relação com o material e perceber que o material está ao vosso serviço, serve-vos permanentemente e não é propriamente algo que vos prenda ou que vos deva limitar em termos daquilo que é o vosso crescimento pessoal e na vossa espiritualidade e naquilo que é o vosso Ikigai, ou seja, aquela fonte essencial na qual vocês se sentem bem, vocês conseguem ser produtivos, vocês conseguem servir os outros, mas também para além destes elementos todos vocês conseguem rentabilizar, ou seja, ter aqui um revenue interessante e conseguirem evoluir também nesse caminho. Portanto, o verdadeiro capital está na mente e não no esforço físico. Embora muitas vezes seja necessário esforço físico, não conseguimos sem o fazer, também o esforço mental, o esforço emocional, mas independentemente desses esforços todos, é importante vocês concentrarem recursos e desenvolverem uma mente que está aberta, uma mente que se transforma, que se trabalha, que evolui. E, portanto, isto não está associado a um esforço físico, mas sim a uma capacidade superior. Portanto, basicamente é isto que vos vai trazer uma maior rendibilidade, sair da escassez para ingressar na abundância. Então, inovação e tendências, é muito importante procurar nichos, é muito importante descobrirem dentro dos mercados aquilo que realmente vos pode levar a uma especialização. Hoje, cada vez mais, a especialização é importante. E depois cercarem-se também de inteligência artificial, de redes sociais, ou seja, integrarem o vosso negócio na realidade atual. Ou seja, não basta terem uma ideia muito boa, trabalharem-na e depois guardarem-na para vocês. Não, vocês têm que ir à luta e têm que a trabalhar e burilar à medida que a vão apresentando publicamente. Porquê? Porque são dados feedbacks e esses feedbacks ajudam-vos a perceber, ok, isto resultou, isto não resultou, onde é que eu tenho de trabalhar mais, onde é que eu ainda estou muito longe do meu objetivo. Isso só vem de vocês se colocarem no mercado. Portanto, sintam isso como avaliações contínuas, como aspectos que resultaram e outros que não resultaram, e percebam que tudo isto marca também o compasso daquilo que vocês devem desenvolver e daquilo que vocês devem retrair. E isto é muito importante, ter este feedback interno e externo de acordo com aquilo que vocês estão a fazer. Conhecer o passado, identificar padrões históricos, também é um aspecto muito importante, ou seja, olharmos para todo um conjunto de registro de um feed, perceber quando é que tivemos maior evolução, maior retração, ajuda-nos a planificar, a perceber os pontos fortes, os pontos fracos, perceber onde é que temos de trabalhar mais, onde é que realmente já estamos muito bem, de onde não vale a pena mexer e ali vale a pena sim consolidar aquilo que já temos. Ora, nós só temos uma visão de conjunto e só conseguimos perceber tudo isto quando nós procuramos fixar novos nichos de mercado, vamos atrás de novas oportunidades e recolhemos também daí aprendizagens acerca do que estamos a fazer. Evitar a prisão ao passado ou a antecipação cega do futuro, estar sempre na esperança e imediatamente no que vem a seguir, ter tempo, tomar o seu tempo, como se costuma dizer, take your sweet time, e basicamente pôr a essência dos negócios na permanente e constante mudança.
Ou seja constante por um lado, mas seja inovador por outro. A essência dos negócios tem a ver com isto, com resiliência, trabalho e continuidade. Tradições, gatilhos e transformação, ou seja, compreender as tradições culturais e as constelações familiares acaba por ser aqui um aspecto que é muito importante para nós conseguirmos evoluir e para nós percebermos o que é que no passado e no presente se interrelaciona. E aqui é muito bom relacionar esta oficina, que é a oficina da banca, com a oficina 4, a oficina do infantário, que tem a ver essencialmente com a gestão emocional e com as emoções e com aquela energia de câncer ou caranguejo que vai sobretudo tratar os traumas de infância, as nossas dificuldades assimiladas ao longo do tempo, que também nos dão pistas de onde é que nós somos fortes e fracos do ponto de vista emocional e sentimental, que depois ajuda a burilar melhor a nossa comunicação na redação, não é? Na oficina da redação, energia de Gêmeos, que já tem muito mais a ver com a comunicação. Isto tudo deve ser acompanhado também do corpo e de nos mantermos saudáveis, obviamente com a oficina do ginásio, ou seja, a energia de carneiro. Essas três energias, complementadas com esta, formam as oficinas básicas. Então, a partir dessas oficinas, nós percebemos o que é que não é nosso, as tradições, quais são os gatilhos que daí resultam e o que é que nos pode potenciar a transformação para obter mais recursos. Usar a novidade, o humor e a capacidade de transformação como abridores para criar riqueza. No fundo, aqui temos o centro material e transformador deste mesmo conjunto de 4 oficinas. E, portanto, trabalhar isto é meio caminho andado para evoluir. Depois, temos aqui a comunicação e a venda, sermos capazes de saber que um negócio é essencialmente saber conduzir, saber ouvir o outro, deixar o outro falar, dar-lhe espaço, dar-lhe tempo, e nesse sentido é mais importante ouvir e conhecer o outro do que expor a nossa própria visão e a nossa própria capacidade. Portanto, dar tempo ao tempo, e portanto isto implica uma teoria de condução. Depois a comunicação deve ser sempre estratégica, aquilo que diz ou não diz tem que ter um conteúdo e uma direção, que é orientado e conduzido a um objetivo final esse que depois permite-nos, efetivamente, estabelecer novas parcerias. E ao estarmos a comunicar, estamos sempre a vender. Portanto, sabendo que negociar é conduzir, é transformar aquilo que são determinados caminhos em oportunidades concretizadas. Então, autoconfiança e ação, percebermos que as duas interligam, e para isto é muito importante transformar hábitos em capacidade de resiliência, de transformação e de adaptatividade e de versatilidade, não é? Porque quando nós somos capazes de transformar velhos hábitos, superando receios e medos, estamos sobretudo a trabalhar em nós a nossa capacidade de ser versátil, nos adaptarmos e transformarmos. Depois é muito importante saber que a paixão ocupa sempre um lugar importantíssimo no centro da nossa busca, ou seja, mais vale agir com paixão do que trabalhar apenas por salário, e aqui tem muito a ver com a descoberta do Ikigai, com realmente ir evoluindo e trabalhando a partir das nossas próprias bases e fundamentos, e não ficar preso com aquilo que nos é dado pelos outros, e de alguma forma, em termos de direção e intenção, entenda-se, não é em termos de conhecimento ou informação, é mais a nível de nos estarem a direcionar. Portanto, devemos aqui blindar-nos e sermos muito bem posicionados acerca do caminho que queremos tomar. Depois, ter a coragem de abrir a ação, ou de sermos nós a sermos autoconfiantes e a agir, não reagir, mas agir. Também aqui ter a agilidade no planeamento, ou seja, sermos nós que tomamos as dores daquilo que estamos a fazer, criar planos com flexibilidade e agir com rapidez. Este aspecto de flexibilidade e rapidez é muito importante, compatibilizar os dois, perceber que podemos ser simultaneamente flexíveis e rápidos, e portanto isto ajuda-nos a criar uma sinergia de continuidade. Portanto, saber criar esses planos com flexibilidade e agir com rapidez no momento da execução, ou seja, o planeamento deve ser lento, a execução deve ser rápida. Saber que as oportunidades são efêmeras, que o mercado é volátil, que tudo acontece muito rapidamente, e por isso é que devemos ser flexíveis e ao mesmo tempo rápidos em termos de adaptação de planos, e por isso temos que trabalhar muito e pensar muito antes de agir. E é preciso surpreender, ou seja, surpreendermos também nós próprios, o próprio mercado, adaptarmos e intervirmos com precisão. Ou seja, nós devemos concentrar para depois atacar. Devemos ser lentos na preparação, rápidos na execução e no investimento. E este aspecto dual é muito importante para ter sucesso. Porquê? Porque isto vai apanhar o outro de surpresa. Então, como é que nós podemos identificar clientes? E aqui é muito importante reconhecer perfis. Aqui entra a psicologia e a sociologia humana. Quando nós estamos a gizar as nossas próprias empresas, aquilo que estamos a fazer, as nossas perspectivas, nós temos que ter este conhecimento que vem da programação neurolinguística, mas que também vem do coaching. O coaching trabalha muito os perfis, e há inclusivamente livros que falam sobre isto,
sobre esta capacidade de identificar em tipos de pessoas. E quais são estes quatro tipos de pessoas diferentes? Nós temos o papagaio, que é muito centrado na expansão social e que tem aqui muita energia de ar, e portanto para ele é muito importante a questão social e é muito importante a comunicação e o centramento neste aspecto. Temos depois o mocho, que está muito mais interessado no conhecimento e que para ele é muito mais importante a gestão de recursos. Isto trabalhamos aqui a um nível já de terra, portanto ar e terra. Depois temos o falcão, que tem tudo a ver com a ação e que quer resultados rápidos e movimento, e que tem a ver com o corpo, e que tem a ver com o fogo, e que tem a ver com a ação e com o imediatismo. E normalmente é este que nos exige mais rapidamente, mas assim que damos as respostas rápidas também conseguimos ter uma situação muito equilibrada. Enquanto que o papagaio exige uma constância e o mocho também, sob perspectivas diferentes, uma mais centrada na socialização, a outra mais centrada na demonstração de conhecimento e peso. E finalmente temos o pintacilgo, que aparece muito aqui como alguém que está ligado às emoções. Ou seja, temos aqui a dimensão dos traumas e do trabalho de traumas e que se calhar está muito pouco interessado no resultado objetivo, na comunicação imediata ou no aprofundamento de conhecimento, mas está mais interessado em falar dele próprio, das emoções dele e de se trabalhar também a esse nível. E aqui estamos claramente ao nível do infantário, a nível aqui das energias que vêm da água e nomeadamente de caranguejo ou câncer. Adaptar o discurso conforme o perfil permite-nos manter o cliente interessado em todas as circunstâncias. Então, exercício final, narrativa e verdade interior. Ou seja, perceber aqui como é que nós podemos trabalhar o mental e o emocional ao mesmo tempo e como é que podemos interligar estas diferentes realidades e como é que também podemos potenciar o nosso interior com o nosso exterior. Claro que, consoante o cliente que estamos a trabalhar, fazemos maior ou menor conexão com o nosso próprio sistema representativo e com a nossa própria identidade, não é? Isto também é claro. Portanto, cria uma narrativa criativa sobre a sua história, isto é um aspecto também muito importante, para quê? Para fazer o tal efeito de arrastamento daqueles que o seguem ou que se interessam por si, saiba assimilar os seus traumas, percebê-los, entendê-los, perceber que são gestaltes, que não vão mudar, são aquelas pérolas que estão lá na sua vida, mas fortaleça-se espiritualmente para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente e para assimilar também aqueles traumas que tem do passado e que de alguma forma o formatam. Cria uma rotina de 90 dias, 15 dias de descoberta do trauma, 15 dias de percepção do mesmo e 15 dias de consolidação em duas fases. Duas fases de 45 dias dá um total de uma rotina de 90 dias para consolidar a sua verdade e o foco nos seus objetivos. Era isto que eu tinha para vocês hoje, voltamos a ver amanhã.